Olá, pessoal. Então, o que é etologia? É isso que a gente vai desvendar ao longo desse nosso estudo, né? Mas, de antemão, podemos já partir, né, dessa informação de que a etologia ela é o estudo do comportamento animal sobre a perspectiva evolutiva. Eu acho que representa bem essas duas imagens o que seria a etologia. Na verdade, isso aqui é uma série, né, de pinturas que existe em que se representa um ser humano formado por diferentes imagens de animais, né? É mais ou menos isso que nós somos, né? Então a gente carrega dentro das nossas células o material genético que é expresso, né? E que nos faz ser o que nós somos, mas a gente também tem material genético que vem dos nossos ancestrais e que mostra o percurso que a evolução seguiu, né? Então a gente tem dentro da gente o comportamento e características de outros animais também. Então, quando um animal expressa um comportamento que você reconhece isso como sendo humano, não é que ele está tendo um comportamento humano, né? A gente que está tendo um comportamento parecido com eles, né? Porque na verdade a gente vem num momento posterior, né, na evolução. Uma pergunta que se faz sempre quando a gente estuda o comportamento é se ele é dependente da existência de um sistema nervoso, né? E na verdade, quando a gente vê, né, desde de seres unicelulares, a gente vê a existência de comportamento, existe uma existência de comportamento desses animais que estão livres, que estão reagindo, que estão tomando decisões, né, mesmo sem ter um sistema nervoso. E que esse sistema, né, e na escala evolutiva, né, que a gente tem aqui nesse quadro que vai dos procariontes para os eucariontes, aí para os unicelulares que começam a formar colônias, os eucariontes pluricelulares, né, que são as esponjas, né, que ainda não têm um sistema nervoso, é uma comunicação que é feita célula a célula de uma forma elétrica muito parecida com as plantas, né? E isso não quer dizer que ele não está reagindo a esse ambiente, que ele não está tendo estratégia para superar esse ambiente, muito pelo contrário, né? Até quando a gente vê nas próprias plantas que elas têm estratégias bastante complexas. Aí a gente vem para o quinidária, que representa esse animal céssio que desenvolve um sistema nervoso, mas um sistema nervoso difuso, e a partir dos platiomins, um sistema nervoso centralizado, né? Então ele começa a se concentrar ali anteriormente e vai formando o cérebro, né? Que no caso dos artrópodes ainda é em forma de anel, né? Ainda fica ao redor do tubo digestivo, logo acaba se limitando, né? Nesse seu desenvolvimento. Todos esses animais eles vão reagir a esse ambiente, vão ter estratégias de sobrevivência. Contudo, conforme mais complexa vai ficando essas suas interações, né, essas suas correlações com o meio vivo e com o meio biótico, isso vai demandando um sistema nervoso mais complexo, né? Por isso vai aumentando ainda mais essa concentração dessas células nervosas, justamente para poder ter essa complexidade. Aqui a gente vê o cérebro dos vertebrados, né? E analisando aqui pelo desenho, pela morfologia, a gente vê uma coisa muito interessante, em todos eles a gente vê os mesmos elementos que constituem esse cérebro, né? Então ele vai ter cérebro, cerebelo, lobo óptico, bulbo. Só que se a gente for analisar um a um, a gente vai vendo que existem diferenças, né, no tamanho de cada uma dessas regiões do cérebro que está relacionada diretamente com a forma como ele interage, né? Então, por exemplo, aves não têm um bulbo olfativo tão grande como, por exemplo, aqui o bulbo olfativo de mamíferos, né? Que não o homem, né? O homem tem essa região olfativa bem pequena também, né? E culminando aqui no homem, a gente vê uma diferença, né, clara aqui, é que em todos os outros esse cérebro ele fica numa posição horizontal, até porque esses animais são quadrúpedes, e o ser humano, como ele assume uma postura bípede, o cérebro acaba mudando também a sua posição espacial, né? Mas a gente vê que aqui no homem a gente tem uma camada muito grande de cérebro, né? Principalmente desse córtex cerebral aqui, né? Que também existem nos outros, mas que são menores, né? Então, na verdade, o cérebro ele é uma ferramenta de sobrevivência e o aumento de determinadas partes vai estar diretamente relacionada com isso, né? Então,
Isso não quer dizer que o nosso cérebro, por exemplo, por estarmos numa posição de evolução mais recente, não quer dizer que a gente tenha todas as regiões desenvolvidas, né? Como foi falado, o próprio bulbo ativo não é. Nessa figura aqui, a gente tem representado aqui os primatas, né? E a gente tem um outro grupo aqui, mais basal, dos lêmures, né? Dos tarsos, mostrando como que a gente se posiciona aqui nessa árvore, né? Então, nosso parente mais próximo é o chimpanzé, a gente se separou há 5 milhões de anos. A gente tem outros símios, né, que são os grandes primatas, né? A gente tem o gorila, junto com o chimpanzé, que são os símios africanos, né, e a gente, e o orangotango e o gibão, que são os símios asiáticos, né? Os macacos do Novo Mundo, do Velho Mundo, e os macacos do Novo Mundo ficam logo em seguida, né? E por fim os grupos mais anteriores. Então, esses 5 símios aqui, esses 5 grandes primatas, são que compõem, né, esses nossos parentes mais próximos, e onde a gente encontra uma semelhança muito grande de comportamento, né, quando a gente analisa, né. A gente pode ver, aqui a gente não vai conseguir ver nessa apresentação de slide, mas vocês terão, né, vocês podem procurar, existem muitos vídeos hoje, né, principalmente do Instituto James Goodall. Se vocês entrarem no site deles, vocês vão ter uma série de imagens que foram captadas ao longo desses 40, 50 anos que esses animais são estudados lá no Gombo, né? E a gente vê ali uma série de semelhanças com comportamentos humanos, né? Como a diversão, né? Que são esses comportamentos para reatar elos, para liberar, né, a mente, né, para se criar um ambiente mais harmônico, até para poder ter um sistema imunológico melhor, a necessidade do contato com o outro para o aprendizado, o uso de ferramentas, né, ou seja, a alteração de algo da natureza para poder servir para uma necessidade específica minha, que no ser humano acaba chegando, né, nessa complexidade que a gente vê, né, a gente poder ir para o espaço, desenvolver a nanotecnologia, desenvolver a tecnologia de informática, enfim, né? Que, lógico, né, comparando com o chimpanzé, a gente está muito lá na frente, mas eles já fazem isso, né? Já usam ferramentas, mesmo que sejam pedrinhas para quebrar nozes, mesmo que sejam varetas para pegar cupim dentro do cupinzeiro, né? A gente tem 2 grupos bem próximos da gente, né, que antigamente era considerado uma mesma espécie. Então, antigamente se achava que só existia uma espécie de chimpanzés, né, e hoje sabe-se que são 2, né, a gente tem os chimpanzés e a gente tem os bonobos. Os bonobos são um grupo que está quase chegando à extinção, um grupo muito raro de se encontrar na natureza. Mas é muito interessante, quando a gente estuda o comportamento dos dois, encontrar essa confluência do comportamento da estrutura social mesmo humana. Comparando com o chimpanzé, a gente é um pouco de chimpanzé e a gente é um pouco de bonobo. O bonobo ele foi também um pouco escondido pela ciência, até porque existia um certo pudor em se mostrar o comportamento desses animais, né? Porque enquanto os chimpanzés eles têm uma estrutura social patriarcal, né? Então toda a estrutura de liderança e de poder era mantida com muita agressividade, né? Existe uma disputa muito forte de poder, existem alianças para poder ter esse poder, então não é segurança de quanto tempo esse macho vai ficar no poder. Então, ao mesmo tempo que eles têm uma vida social muito forte, há uma reatação de elos muito forte entre eles ali, esses momentos de disputa de poder, eles são muito intensos. Os bonobos, a sociedade é matriarcal. Então, isso significa que a fêmea está no poder. E todos os conflitos, eles são resolvidos com sexo, né? Então, por isso até essa questão do pudor de mostrar o comportamento deles. Então, se eles têm algum conflito de alimento, eles resolvem isso oferecendo sexo. E todos os tipos, né? Sexo entre fêmea e fêmea, macho e macho, macho e fêmea, adulto e criança, sexo oral, beijo na boca, sexo de frente, existe aqui, né? Então, e é uma sociedade muito mais pacífica, né? Considerando que a inteligência é a capacidade de resolver problemas, a gente vai encontrar os chimpanzés, né, na questão da generosidade, né, que é a questão até do altruísmo, da empatia, né? Então a gente tem muitos exemplos hoje, se a gente for ver agora com esses acessos, né, das câmeras, com acesso muito mais fácil
aos flagrantes desses animais, a gente consegue hoje ver os animais arriscando as suas próprias vidas para salvar outros animais, a gente vê os animais que carregam seus filhotes mortos durante um tempo, a gente vê animais que adotam outros animais, né? Desde o provável mamífero adotando mamífero até galinhas adotando cachorros, né? Então a gente tem muitos exemplos muito interessantes mostrando na natureza uma série de animais que usam, né, isso como uma ferramenta, né? Acho que aqui a gente pode representar bem naquele vídeo que vocês viram ali, né, que comportamentos que vão além da nossa incompreensão, pelo menos da compreensão que a gente tem até agora, de que em primeiro lugar está a minha sobrevivência e depois a do outro. A gente vê que tem muitos animais que arriscam de fato a sua sobrevivência para o outro, né? A outra questão é se os animais sentem emoções, né? E se eles têm consciência da sua existência e do outro. Qualquer um que convive com animais consegue ver bem isso, né? Embora muitas pessoas ainda acreditam e defendam o fato que eles apenas reagem sem ter nenhuma consciência a respeito disso. Então está tudo guardado no genoma? Essa é a pergunta, né? Então, está tudo ali, desde aquilo que a gente não usa mais, né? Então, a gente tem aqui a fórmula de se fazer uma cauda, ou de ter o corpo todo coberto com pelos, que foi perdido ali nos nossos ancestrais chimpanzés, né? Os ancestrais que a gente compartilhava com os chimpanzés, quando ele deu origem para os humanos e na evolução dos humanos. E a gente tem ainda a epigenética, né? Que são aquelas informações que são passadas de um contexto muito mais rápido, né, sem precisar ter uma mudança. A hipertrifose congênita é um exemplo, por exemplo, de um caso de um gene que está inativo dentro da gente, que é de ter pelo sobre o corpo todo, porque não está sendo produzida uma proteína que expressa esse gene. Porém, se por acaso essa proteína é produzida, ele volta a ser expresso, né? Então, existem pessoas que têm sim esse problema e não tem o que fazer, não tem como fazer depilação, não tem como fazer nem depilação a laser, assim, pessoas que sofrem muito. Inclusive, na foto ali de baixo tem um casal de tem gêmeos, né? Mostrando como isso é um componente genético. Aquela família que tá ali na foto ali embaixo é uma família que não consegue andar em pé, né? Eles só andam assim na posição quadrúpede. Por quê? O nosso gene, para se locomover na posição quadrúpede, ele está silenciado. Ele existe, ele está silenciado. Não está sendo produzida uma proteína, logo a gente consegue ficar na posição bípede. Mas no caso dessa família inteira, elas começaram a produzir uma proteína, né? Elas produzem uma proteína que não os deixam ficar em pé, né? Aí a grande pergunta que fica para vocês pensarem, e a gente vai desenvolver ao longo da disciplina, se a gente tem todos os animais dentro de nós, né? Se a gente sente, como todos os outros animais, quais são os princípios éticos que a gente deve utilizar para permear a nossa relação com os seres vivos, né? Será que olhar para o outro, ver a dor do outro e entender que esse outro tem o mesmo direito é algo que nasce com a gente? Existem algumas pessoas que são mais ou menos empáticas, ou é algo que a gente aprende